Quando Rafael Mendes entrou na sala de reuniões da Tecnova, segurando discretamente a mão de Lucas Ferreira, o ar pareceu congelar num instante. O conselho de administração da startup mais promissora de Lisboa nunca imaginou que seu CEO de 28 anos revelaria publicamente seu amor por outro homem, muito menos pelo assistente que todos viam como mero suporte administrativo. Os olhares dos diretores, sentados ao redor da mesa de vidro reluzente com vista para o Rio Tejo, passaram do espanto para o desconforto em questão de segundos. Rafael, com o terno cinza impecável e o cabelo escuro ligeiramente despenteado pela brisa matinal que entrava pelas janelas abertas, respirou fundo e falou com voz firme mas carregada de emoção: "Senhores, antes de discutirmos os números do trimestre, preciso ser honesto. Eu amo o Lucas. Ele não é apenas meu assistente, é o homem com quem construí minha vida nos últimos 2 anos em silêncio. E hoje decido que esse silêncio acaba aqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Teresa, a conselheira mais antiga e conservadora, deixou cair a caneta sobre a mesa. O rosto de Miguel, o diretor financeiro, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Lucas, ao lado de Rafael, apertou levemente a mão dele, um gesto pequeno mas que transmitia toda a confiança que haviam construído em noites de conversas profundas no apartamento de Alfama. Ninguém esperava aquilo. A Tecnova era sinónimo de inovação tecnológica, mas também de uma imagem conservadora que atraía investidores estrangeiros. Rafael sabia que aquele momento mudaria tudo. Flashback para 2 anos antes. Rafael havia herdado a empresa do pai, um empresário tradicional de Coimbra que nunca questionara a orientação do filho único. Aos 26 anos, Rafael assumira o cargo com determinação, modernizando processos e lançando um aplicativo de inteligência artificial que revolucionou o setor de logística em Portugal. Lucas chegara como assistente através de um anúncio discreto na Universidade de Lisboa. Alto, com olhos castanhos expressivos e um sorriso que desarmava qualquer tensão, ele organizava agendas, preparava relatórios e, sem que ninguém notasse, começara a preencher os espaços vazios na vida agitada de Rafael. As primeiras conversas foram profissionais, prazos, reuniões, feedback. Mas logo vieram os cafés depois do expediente no Café à Brasileira, as caminhadas pela Praça do Comércio ao pôr do sol, e o reconhecimento mútuo de que algo mais profundo os unia. Rafael recordava a primeira vez que admitira para si mesmo o que sentia. Era uma noite chuvosa em novembro, no escritório vazio. Lucas ficara até tarde para corrigir um erro num contrato. Quando Rafael lhe agradeceu, as palavras escaparam: "Não sei o que faria sem ti, Lucas." O assistente respondera com um olhar que dizia tudo. Não houve pressa, nem drama. Apenas compreensão mútua. Eles escolheram manter o segredo por respeito à empresa e à família de Rafael, que ainda vivia em Coimbra e sonhava com um casamento tradicional. Mas o peso daquele segredo crescia a cada dia. Lucas, vindo de uma família humilde de Setúbal, carregava suas próprias inseguranças. "E se perdermos tudo?" perguntava ele em sussurros durante as noites no apartamento. Rafael respondia sempre o mesmo: "Perderemos apenas o que não era verdadeiro." Agora, na sala de reuniões, o choque inicial dava lugar a murmúrios. O presidente do conselho, um homem de 60 anos chamado António Silva, pigarreou e disse: "Rafael, isto é uma reunião de negócios, não um confessionário. Vamos focar nos números." Mas Rafael não recuou. "Os números mostram que a empresa cresce porque eu lidero com integridade. Esconder quem eu sou seria a maior mentira que poderia oferecer a todos aqui." Lucas permaneceu calado, mas seu olhar transmitia orgulho. A reunião terminou em tensão, com promessas vagas de discussão posterior. Ao saírem, Rafael e Lucas caminharam juntos pelo corredor, sentindo os olhares dos funcionários. Era o começo de uma tempestade. Naquela tarde, Rafael ligou para a mãe em Coimbra. A voz dela tremeu ao ouvir a notícia. "Filho, o que vão dizer na família? Teu pai sempre quis netos, um nome continuado." Rafael sentiu o peito apertar, mas respondeu com calma: "Mãe, o nome continua porque eu continuo vivo e feliz." Lucas, ao lado, preparou um chá e ouviu em silêncio. A noite foi longa. Eles conversaram sobre os riscos, investidores que poderiam retirar apoio, funcionários que poderiam julgar, a imprensa que já começava a especular após um vazamento anónimo. Mas também falaram de sonhos. Rafael queria expandir a Tecnova para o norte de Portugal, criar empregos inclusivos. Lucas sonhava em estudar gestão para apoiar melhor o parceiro. O amor deles não era só romance, era parceria, apoio mútuo, crescimento conjunto. No dia seguinte, os jornais online portugueses já publicavam títulos sensacionalistas: CEO da Tecnova assume relação com assistente. Rafael leu as notícias no celular enquanto Lucas preparava o pequeno almoço no apartamento com vista para o castelo de São Jorge. "Vamos enfrentar juntos", disse Lucas, beijando-lhe a testa com ternura. Rafael sorriu pela primeira vez desde a reunião.
O caminho seria longo, cheio de obstáculos, mas pela primeira vez sentia-se livre. A jornada de aceitação começava ali, em Lisboa, cidade de luz e contrastes, onde o amor entre dois homens desafiava séculos de tradição. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca pelas redes sociais e pelos corredores da Tecnova. Alguns funcionários enviavam mensagens de apoio discretas, outros evitavam o olhar de Rafael nos elevadores. Lucas, sempre discreto, continuou a cumprir suas funções com profissionalismo impecável, mas agora carregava o peso de ser visto como o homem que mudou o chefe. Rafael convocou uma reunião interna para esclarecer. Não mudarei minha liderança. O amor que sinto por Lucas não interfere nos negócios, pelo contrário, torna-me mais humano e mais focado. As palavras foram recebidas com aplausos tímidos, mas o Conselho de Administração marcou uma reunião de emergência para a semana seguinte. Enquanto isso, a família de Rafael reagiu de formas diferentes. A mãe, Dona Isabel, veio de Coimbra de trem, trazendo bolos caseiros como pretexto. Sentada na cozinha do apartamento, ela chorou ao abraçar o filho. Eu sempre soube que eras diferente, mas nunca imaginei isto tão público. Tens medo do que dirão na aldeia? Rafael segurou as mãos dela. Tenho medo de viver mentindo, mãe. Lucas faz melhor. Ele me ensinou a ouvir, a delegar, a sonhar além dos números. Lucas entrou na sala com café fresco e cumprimentou Dona Isabel com respeito. A conversa evoluiu para memórias da infância de Rafael, quando ele preferia livros a futebol. Aos poucos, a mãe começou a ver não uma ameaça, mas um filho feliz. Lucas, por sua vez, enfrentava sua própria batalha interna. Seus pais em Setúbal eram simples operários. Quando telefonou para contar, o pai ficou em silêncio por longos minutos. Filho, isto não é fácil no mundo. Mas se ele te faz bem, então luta. A mãe de Lucas, mais emotiva, pediu para conhecer Rafael. O encontro aconteceu num fim de semana em Lisboa. Rafael, nervoso, preparou um jantar simples com bacalhau e vinho verde. A conversa fluiu com risos e histórias de trabalho. Lucas observava tudo com o coração cheio. Pela primeira vez, via sua vida pessoal e profissional alinhadas. No entanto, nem tudo era luz. Um membro do conselho, o ambicioso Duarte Costa, começou a sussurrar nos bastidores. Isto vai afugentar investidores conservadores. Precisamos de uma liderança estável. Rafael soube das conversas através de um aliado interno. A pressão aumentou quando um grande fundo de investimento alemão ameaçou retirar apoio caso a imagem da empresa fosse controversa. Rafael passou noites em claro, caminhando pelo terreiro do Paço com Lucas. E se eu perder a empresa que construí? Perguntava ele. Lucas respondia com paciência, a empresa não és só tu. És nós. E se cair, reconstruímos juntos. Aquelas palavras fortaleciam Rafael. Ele percebia que o amor não era fraqueza, era o combustível para decisões corajosas. A reunião de emergência do conselho chegou. A sala estava cheia de tensão. Teresa iniciou. Rafael, respeitamos tua vida pessoal, mas o mercado reage. Perderemos contratos. Rafael apresentou dados. As ações da Tecnova haviam subido após a notícia, graças ao apoio de jovens empreendedores e da comunidade LGBT portuguesa. O mundo mudou. Portugal é líder em direitos. Vamos liderar também nos negócios. Lucas, convidado a falar pela primeira vez, disse com voz serena, eu não peço privilégios. Apenas respeito. E prometo trabalhar mais duro para provar que o amor não divide, une. O debate prolongou-se até à noite. No final, o conselho aceitou uma votação, manter Rafael como CEO, mas com um plano de comunicação para gerir a imagem. Era uma vitória parcial, mas Rafael sentiu que o chão começava a estabilizar. Naquela noite, no apartamento, Rafael e Lucas brindaram com vinho do Douro. Crescemos juntos, disse Rafael. Lucas sorriu, e ainda temos muito caminho pela frente. A relação deles aprofundava-se. Não era só paixão, era amizade, apoio nos dias difíceis, partilha de sonhos. Rafael começou a envolver Lucas mais nas decisões estratégicas, reconhecendo sua inteligência. A empresa, apesar dos rumores, ganhava uma energia nova. Funcionários sentiam-se mais livres para serem eles mesmos. O crescimento emocional de Rafael era visível. De um líder solitário e pressionado, ele tornava-se um homem que valorizava conexões humanas. A tempestade não passou completamente. Duarte Costa, insatisfeito com o resultado da votação, começou uma campanha subtil. Espalhou rumores de que a relação de Rafael e Lucas afetava a produtividade, citando distrações. Rafael descobriu através de e-mails interceptados por um colega leal. A traição doeu profundamente.
Eu confiava nele, confessou Rafael a Lucas numa noite chuvosa, enquanto a água batia nas janelas do apartamento. Lucas abraçou-o com força. A traição revela quem ele é, não quem tu és. Vamos responder com transparência. Juntos, prepararam uma apresentação para o conselho, mostrando relatórios de desempenho que provavam o contrário. A equipe estava mais motivada que nunca. Enquanto isso, a família de Lucas enfrentava preconceitos locais em Setúbal. Um tio conservador comentou publicamente num café da vila. Lucas sentiu a raiva crescer, mas escolheu o diálogo. Viajou com Rafael para um almoço familiar. O tio, ao ver o casal unido e respeitoso, recuou aos poucos. Não entendo, mas vejo que és feliz, admitiu no final. Rafael percebeu que a mudança não vinha de argumentos, mas de exemplo vivido. Na Tecnova, Rafael decidiu implementar uma política de inclusão, workshops sobre diversidade, parcerias com organizações LGBT de Lisboa. Lucas liderou o primeiro evento, partilhando sua história sem detalhes íntimos, apenas a jornada de aceitação. Os funcionários aplaudiram de pé. Rafael observava do fundo da sala, orgulhoso. Tu estás a transformar a empresa, sussurrou ele depois. Lucas respondeu, nós estamos. A parceria deles evoluía para algo maior, uma visão compartilhada de um mundo corporativo mais humano. Mas o conflito interno de Rafael ainda existia. Ele questionava se o preço era justo. Perder alguns contratos menores, enfrentar a olhar julgadores em eventos de negócios. Numa viagem a Porto para uma conferência, um investidor antigo recusou-se a apertar a mão de Lucas. Rafael sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. No hotel, à noite, desabafou, às vezes sinto que estou a sacrificar tudo. Lucas ouviu com paciência, depois disse, o sacrifício é temporário. A liberdade é eterna. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Rafael decidiu não mais pedir desculpas por existir. A mãe de Rafael, Dona Isabel, surpreendeu-os com uma visita inesperada. Trouxe fotos antigas e admitiu, eu tinha medo do desconhecido. Mas ver-te assim, com alguém que te completa, mudou-me. O abraço familiar foi curador. Lucas integrou-se naturalmente, contando piadas sobre o dia-a-dia no escritório. A família, aos poucos, aceitava. Em Coimbra, durante um fim de semana, Rafael mostrou a Lucas a casa da infância. Caminharam pelos campos, conversando sobre o futuro, talvez adotar uma criança, expandir a empresa para o Algarve. Os sonhos ganhavam forma. Duarte, entretanto, intensificou os ataques. Apresentou uma moção formal para reavaliar a liderança. Rafael preparou-se para o confronto. Na reunião decisiva, apresentou não só números, mas testemunhos de funcionários. Lucas ficou ao lado, silencioso mas presente. O conselho votou novamente. Desta vez, a maioria apoiou Rafael. Duarte foi isolado. A vitória trouxe alívio, mas também reflexão. Rafael entendeu que o crescimento vinha do confronto, não da fuga. Lucas, vendo o parceiro mais forte, sentiu-se orgulhoso. A relação deles, testada pelo fogo, saía mais sólida. Com o conselho estabilizado, Rafael e Lucas focaram no crescimento da Tecnova. Lançaram um novo módulo de IA inclusivo, que ajudava empresas a promover diversidade. A imprensa positiva começou a surgir, artigos no Público e na SIC elogiavam a coragem do CEO jovem. Rafael deu sua primeira entrevista oficial, ao lado de Lucas, falando não de escândalo, mas de valores. O amor ensinou-me a liderar com empatia, disse ele. Lucas acrescentou, e a ver além dos títulos. A resposta do público foi esmagadora. Convites para palestras multiplicaram-se. No entanto, uma nova crise surgiu. Um grande cliente espanhol cancelou o contrato por pressão interna. Rafael sentiu o golpe. Reuniu a equipe e explicou a situação com transparência. Lucas sugeriu uma estratégia criativa, oferecer um piloto gratuito para demonstrar valor. A ideia funcionou. O cliente regressou, impressionado. Rafael reconheceu publicamente, Lucas salvou o dia mais uma vez. O momento reforçou a parceria profissional e pessoal. Em casa, as noites tornaram-se mais leves. Eles cozinharam juntos pratos portugueses, pastéis de nata, arroz de pato. Conversas sobre infância, medos, alegrias aproximavam-nos. Rafael confessou, antes de ti, eu era só ambição. Tu mostraste-me que a vida é mais que sucesso. Lucas respondeu, e tu mostraste-me que posso sonhar grande. O amor deles era tranquilo, construído em pequenos gestos, um café partilhado, uma mão no ombro durante stress, um olhar cúmplice em reuniões. A família de Lucas organizou um almoço maior em Setúbal. Rafael foi recebido como filho.
O pai de Lucas, homem de poucas palavras, disse: cuidem um do outro. A emoção foi palpável. Rafael sentiu que construía não só uma relação, mas uma rede de apoio. De volta a Lisboa, decidiram viajar juntos para o Douro. No barco, vendo as vinhas, Rafael propôs: vamos formalizar isto. Um compromisso público, não casamento ainda, mas algo nosso. Lucas aceitou com lágrimas. Era um passo de maturidade. Entretanto, Duarte tentou um último golpe, vazou informações falsas para a imprensa. Rafael enfrentou-o diretamente num almoço privado. Por que tanta raiva? Perguntou. Duarte admitiu inveja da visibilidade. O confronto terminou em entendimento relutante. Rafael escolheu perdão, não vingança. Crescemos quando libertamos ódio, disse a Lucas depois. A lição marcou profundamente. A empresa floresceu. Novos talentos juntaram-se, atraídos pela cultura inclusiva. Rafael delegava mais, confiando em Lucas para projetos-chave. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional melhorava. Lucas matriculou-se num curso noturno de gestão, apoiado por Rafael. Tu mereces crescer também, dizia ele. A jornada de ambos era agora de mútua elevação. Um ano depois da declaração inicial, a Tecnova era referência em inovação social em Portugal. Rafael e Lucas participaram de uma conferência em Lisboa sobre liderança inclusiva. No palco, Rafael falou: meu maior sucesso não é o faturamento. É ter encontrado alguém que me faz querer ser melhor. Lucas, na plateia, sorriu. A plateia aplaudiu. A vida deles estabilizara, mas com lições gravadas. A família completa aceitara. Dona Isabel visitava regularmente, trazendo receitas. Os pais de Lucas orgulhavam-se do genro bem-sucedido. Conflitos antigos dissolviam-se em compreensão. Rafael e Lucas adotaram um cão, símbolo de compromisso diário. Caminhadas pelo Parque Eduardo VII tornaram-se rotina, onde conversavam sobre o futuro, a expansão para a Europa, talvez uma família. Rafael refletia sobre o caminho percorrido. Da solidão ao medo, ao orgulho. Lucas ensinara-lhe que vulnerabilidade era força. Juntos, enfrentaram preconceitos sociais, pressões corporativas, dúvidas internas. A traição de Duarte servira de catalisador para maior união. A escolha de Rafael de declarar o amor fora arriscada, mas transformadora. A empresa não só sobrevivera, prosperara. Numa noite tranquila no apartamento, Rafael olhou para Lucas e disse: obrigado por me mostrares quem eu sou. Lucas respondeu: obrigado por escolheres lutar comigo. O momento era puro, carregado de gratidão. A história deles provava que amor entre homens podia desafiar estruturas e construir algo novo. A Tecnova preparava uma fusão internacional. Rafael e Lucas viajaram a Madrid para negociações. O sucesso veio. De volta, celebraram com amigos próximos. Rafael percebeu que sua identidade não era limitação, era vantagem. Lucas, agora gerente de projetos, brilhava em reuniões. O crescimento mútuo era evidente. Mas o mundo externo ainda distava. Um artigo crítico surgiu, questionando prioridades pessoais. Rafael respondeu com uma carta aberta: meu amor fortalece minha visão. O apoio veio massivo. A jornada ensinara resiliência. 2 anos após o choque inicial, Rafael e Lucas estavam em Cascais, numa casa alugada com vista para o mar. A fusão concluíra-se com sucesso. A Tecnova empregava mais de 200 colaboradores, muitos deles beneficiados por políticas inclusivas. Rafael, agora com 30 anos, olhava para o horizonte e via o caminho percorrido, do medo à liderança autêntica. Lucas, ao seu lado, segurava sua mão. Lembras da primeira reunião? Perguntou Rafael. Lucas riu: como esquecer? Mudamos tudo. Eles haviam enfrentado mal-entendidos, sacrifícios familiares, pressões sociais. Rafael sacrificara contratos iniciais, mas ganhara lealdade. Lucas deixara inseguranças para trás, tornando-se pilar da empresa. A amizade com colegas evoluíra para rede de apoio. A família unira-se em celebrações. O amor deles, puro e construído em respeito, inspirava outros na Tecnova a viverem autenticamente. Rafael decidiu expandir o impacto, criar uma fundação para jovens LGBT em Portugal. Lucas lideraria o projeto. Juntos, planejavam viagens, talvez uma adoção futura. A vida era plena. Numa tarde ensolarada, caminhando pela praia, Rafael parou e disse: tu foste minha coragem. Lucas respondeu: e tu, minha casa. O mar testemunhava a paz conquistada. A história terminava não em fim, mas em continuação.
Você acha que revelar publicamente um amor verdadeiro entre dois homens em um ambiente corporativo conservador é sempre a escolha certa ou pode destruir carreiras desnecessariamente? Verdadeiro ou falso? Comente sua opinião.